Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Já é tradição. Todos os anos, sanfoneiros de todo o Nordeste vão, na data do aniversário de morte de Luiz Gonzaga, a Teresina. E lá, na capital do Piauí, eles percorrem as ruas, tocando em suas sanfonas as músicas do Rei do Baião. É a Procissão das Sanfonas, que neste ano chegou à sua 10ª edição. Nesta reportagem da TV Assembleia do Piauí, você vai ver como foi. Confira! E foi ao som da zabumba, triângulo e da sanfona que esses apaixonados se reuniram para reverenciar o Rei do Baião, o maior representante da música nordestina ou simplesmente Luiz Gonzaga. Gente como Edmilson e seu Luiz, que assim como artista tem a música como inspiração. A procissão sanfoneiro, Luiz Gonzaga, é a base fundamental de todo o meu trabalho musical. Adoro isso aqui. Luiz Gonzaga, quando eu menino no interior de Castelo do Piauí, aquelas festinhas que tinha por ali, só tinha Luiz Gonzaga, só se ouvia Luiz Gonzaga. A concentração dos músicos foi na Catedral Nossa Senhora das Dores, em uma missa sertaneja que deu o tom das bênçãos das sanfonas. E queremos agradecer a Deus pela existência dos sanfoneiros. Eles nos devolvem a esperança, trazem a alegria e a paz. Todos os meus tios são vaqueiros do interior, então essas músicas marcam muito a nossa família. Tudo que é relacionado a Luiz Gonzaga, o sertão nordestino. Eu escutei isso criança, então eu estou aqui com muito orgulho. E a alegria desses sanfoneiros aos poucos foi invadindo as ruas do centro comercial da capital, encantando quem acompanhava essa manifestação cultural. Aqui realmente nós sentimos o quanto é bom ser nordestino e o quanto é bom ser piauiense. E Luiz Gonzaga não vai morrer nunca, ele sempre estará presente nas nossas vidas, na nossa cultura e no imaginário do nosso povo. Já outros aproveitavam para admirar e registrar e mostrar com o celular como é de fato forró no Piauí. É bonito de se ver, ó, da cultura da gente, tem que dar valor. Vou compartilhar para todo mundo ver como que é no Piauí. Há 10 anos o teresinense mostra todo esse chachado, shot, baião, para lembrar os 29 anos da morte de Luiz Gonzaga. Pelo centro da capital, as pessoas alegres e envolventes mostram a força da música nordestina. E porque Luiz Gonzaga jamais morrerá. É uma coisa que já virou um nome nacional, já é um evento nacional que já está no calendário de Teresina, aniversário de Teresina. Então já chegamos no nosso objetivo, que é atingir o jovem, atingir as crianças e fazer com que os velhinhos também, que estão tão esquecidos, né, tirassem a dedo de areia da sua sanfona e trouxessem. E a saudade de quem tão bem descreveu o Nordeste fez surgir novos talentos, como Júlia, de apenas 8 anos, e Pamela, sanfoneira que é apaixonada pela magia da música nordestina. Você aprendeu que música do Luiz Gonzaga? Asa Branca. E gosta de tocar essa música? Sim. Por que essa música é importante? Porque eu gosto de tocar ela no violão e ela é muito boa. Luiz Gonzaga é música, é vida. É o que chama a gente para estar nessa festa maravilhosa, Procissão das Sanfonas. E depois de muito forró, a Procissão das Sanfonas acabou em festa em frente ao Museu do Piauí, que também recebe a exposição itinerante com mais de 300 objetos do Rei do Baião. O que ele deixou do trabalho dele foi o que está aqui. Tudo sobre política, social, família, religiosidade, a educação, a música, a arte de um modo geral e a comunicação. Então o seu Luiz pensou em tudo e a gente fez um resumo e está mostrando para todas as classes sociais, principalmente o estudante, o pequenininho até a universidade. É hoje o maior público de Luiz Gonzaga.
Um dos passeios preferidos dos turistas em Brasília é a visita ao Congresso. É que aqui eles têm a oportunidade de conhecer a arquitetura única de Oscar Niemeyer e ver de perto incontáveis obras de arte. Nesta reportagem especial, feita pelo André Rocha, sob supervisão de nossa equipe, você vai acompanhar os principais pontos dessa atração cívica e turística. Olha, um dos principais programas turísticos para quem vem até Brasília é a visita guiada pelo Congresso Nacional. Momento em que pessoas de todo o país e do mundo podem conhecer um pouquinho melhor o local onde são tomadas as principais decisões do país. Se você não é de Brasília e nunca teve a oportunidade de vir até o Congresso, fica tranquilo, porque agora eu vou te mostrar os principais pontos desse passeio. Vem comigo! Tudo começa com a recepção dos visitantes, que se reúnem em grupos de 50 pessoas em dias úteis e no máximo 70 nos finais de semana e feriados. Nesse momento, turistas vindos de todas as partes do Brasil e do mundo recebem as primeiras instruções para o passeio, que tem duração média de 60 minutos. Um dos guias do Senado explica mais detalhes sobre a visita ao Congresso Nacional. Jazon, explica para mim rapidamente o que é o serviço de visitação. Bom, o serviço de visitação é um serviço que a Câmara dos Deputados e o Senado oferecem conjuntamente para que a população venha e possa conhecer um pouco sobre o prédio do Congresso Nacional e o funcionamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Bom, a gente está aqui perto da maquete de todo o Congresso Nacional e de parte da esplanada dos ministérios. Embora muita gente veja o Congresso por fora, existem muitos detalhes que as pessoas normalmente não sabem, né, sobre a estrutura do Congresso, né? Sim, sim. Aqui nessa maquete nós podemos explicar um pouco sobre também os anexos do Congresso Nacional, que são muito importantes para o funcionamento da nossa democracia. E também alguns detalhes sobre a arquitetura, como por exemplo o fato de que as duas cúpulas, apesar de quando você vê longe elas parecem que têm o mesmo tamanho, elas na verdade não têm. E isso é porque as duas torres são trazidas um pouco mais do lado do plenário do Senado Federal. Outra obra de arte que nós temos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados é esse aqui, que é conhecido como Muro Escultórico de Atos Vulcão. Ela é feita em madeira laqueada em tinta verde. E o interessante dessa obra é que parece que ela é feita de várias peças diferentes, mas na verdade são todas peças iguais, apenas dispostas de formas diferentes. Bom, Jazon vai mostrar para a gente que aqui no Congresso existe muita coisa além de política. A gente tem um acervo muito grande de obras de arte aqui, né, Jazon? De quem é essa pintura, por exemplo? Bom, isso mesmo. Aqui nós temos uma obra de arte de Di Cavalcanti, que foi encomendada pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek para homenagear os candangos, aqueles que vieram para Brasília construir essa cidade. Essa obra aqui é conhecida como Alegoria a Brasília ou Candangos. Toda aquela parte de acervo histórico e as maquetes que mostram o Congresso Nacional foi a parte da Câmara dos Deputados. Agora a visita começa aqui, no Senado Federal. No final do túnel do tempo fica o plenarinho, espaço que remonta o ambiente das primeiras sedes do Senado. No local são expostas peças que fizeram parte do antigo plenário. Balcões, mesas e cadeiras feitas de madeira de lei no ano de 1867. Vocês que estão nos assistindo podem vir fazer a visita guiada aqui no Senado. Como funciona, Jazon? Bom, a visita ela funciona todos os dias, exceto nas terças e nas quartas, e ela é gratuita. As segundas e as sextas vocês podem agendar ou vir espontaneamente, e a visita ocorre das 9 até as 17h30. E nos fins de semana não existe agendamento, mas a visita também fica aberta de 9 até as 17h30. Nas quintas-feiras, apenas grupos agendados podem entrar. E o agendamento é feito por meio do nosso site. Certo. Existe alguma orientação com relação às roupas que as pessoas usam aqui durante a visita? Como é que funciona? Durante a semana, a gente pede que as pessoas venham de calça e camisa normal. No fim de semana é possível vir de bermuda e chinelo, uma roupa mais informal.
O ponto alto do tour pelo Congresso Nacional é a visita ao plenário da Câmara e do Senado. Uma oportunidade única de conhecer de perto o cenário das votações mais importantes da política brasileira. Nosso passeio termina no plenário do Senado. Espero que você tenha gostado e que em breve você venha aqui conhecer mais de perto o Congresso Nacional. Até mais! E se você vier ao Congresso Nacional até novembro, vai ter a oportunidade de ver de perto Obras Raras de Atos Bulcão. É que para homenagear o centenário de nascimento dele, a presidência da Câmara dos Deputados está realizando a exposição Outros Atos. A mostra reúne 45 criações do artista e essas obras, elas representam diversas fases criativas dele. Veja os detalhes na reportagem da TV Câmara. É só dar uma voltinha por Brasília. A cidade é uma verdadeira galeria a céu aberto das obras de Atos Bulcão. Os painéis de azulejos, uma marca do artista, estão por toda parte. Bulcão acreditava que as obras de arte têm que interagir com os moradores da cidade. Mas o que pouca gente sabe é que Atos Bulcão não produziu apenas os painéis de azulejos. Sua criação artística é bem mais vasta e inclui outras técnicas. Uma coisa que pouca gente conhece na história do Atos, que é uma marca do trabalho dele, é a presença das máscaras. O Atos visitou, na década de 70, em Paris, o Museu do Homem, o Museu Etnográfico, e lá se encantou pelas máscaras das culturas primitivas, africanas, da Indonésia, da Oceania, e transportou para o seu trabalho essas máscaras. E fazendo uma brincadeira também, usando outros materiais, não a madeira, o ferro, mas usando plástico, vidro, e aí você tem uma infinidade de máscaras que ele produziu ao longo da carreira dele. Não só as máscaras mesmo como objeto, mas também como gravura. Se estivesse vivo, Atos Bulcão faria 100 anos em 2018. Em homenagem ao artista, a Câmara dos Deputados apresenta a exposição Outros Atos, com 44 obras de Atos Bulcão que pertencem a 3 coleções particulares, todas pouco conhecidas do grande público. São aquarelas e pinturas figurativas da década de 40, gravuras da década de 70 e pinturas e desenhos da última fase do artista. A nossa intenção foi focar em obras que tivessem pouca visibilidade ou que fossem pouco conhecidas do Atos Bulcão. Aqui você vai poder encontrar também algumas pinturas figurativas do início da carreira do Atos, muito singelas, entendeu? Mas importantes também pelo conteúdo histórico, parece que são obras que ele ainda estava em fase de estudo, descobrindo a pintura, mas também outros trabalhos em que você percebe o abstracionismo geométrico do Atos, quando ele começa a explorar as cores, os formatos, e aí logo depois a última fase, que são os desenhos à mão livre, já no final da carreira dele. Atos Bulcão era um carioca apaixonado por Brasília. Chegou na capital do país antes mesmo da inauguração, em 1958. Nunca mais saiu. Morou na cidade até 2008, quando morreu aos 90 anos. A exposição Outros Atos pode ser visitada até o dia 4 de novembro, sábados e domingos, de 9 da manhã às 5h30 da tarde, no gabinete da presidência da Câmara dos Deputados, em Brasília. No quadro Vitrine de hoje, você vai conhecer o parque urbano mais visitado do país, a Floresta Nacional da Tijuca. Com localização privilegiada e vista para algumas das mais icônicas paisagens da capital fluminense, o parque também abriga um centro que recebe turistas do mundo inteiro. Veja os detalhes na reportagem da TV Assembleia do Rio de Janeiro. A
famosa música Rio 40 Graus, de Fernanda Abreu, Fausto Fawcett e Laufer, poderia colocar muito mais calor na letra se o Parque Nacional da Tijuca não existisse. Mas o que tem a ver as duas situações? Sem a proteção da mata, que se expande por cerca de 3,5% da cidade do Rio de Janeiro, a temperatura por aqui subiria a 7 graus nos termômetros. A curiosidade está em um dos painéis da exposição Floresta Protetora, que pode ser visitada todos os dias entre 8 da manhã e 5 da tarde, no Centro de Visitante Paineiras, bem ao pé de um dos pontos turísticos cariocas mais conhecidos, o Cristo Redentor. E não são só os nascidos na Cidade Maravilhosa que se assustam com essa importância da unidade de conservação. A gente sabe que o verde deixa mais frio, mas não sabia, não fazia ideia. 900 metros quadrados de informações com painéis interativos, imagens inéditas feitas por drones e um super telão que faz você se sentir dentro da floresta reforçam a riqueza natural que precisa ser preservada, além de mostrar os impactos negativos da ação humana sobre o meio ambiente. Entre as atividades é possível simular uma ação de equilíbrio dos ecossistemas ou até mesmo ter a sensação de tocar em organismos marinhos. A aproximação com a fauna e flora tem o objetivo de fazer o visitante se sentir responsável pela mãe natureza. A proposta da exposição Floresta Protetora é mostrar para as pessoas que vêm muitas vezes visitar o Corcovado, só as Paineiras, que está dentro de um parque nacional que envolve vários outros atrativos da cidade, como a Pedra da Gávea, a Vista Chinesa, o Pico da Tijuca, o Parque Lage, né? E mostrar a importância tanto do processo histórico, né, que houve a destruição quase total dessa floresta durante o processo de crescimento da cidade, e da percepção da importância dessa floresta para a própria cidade, originalmente pela questão da água, que gerou então a recompra das antigas fazendas e a recuperação dessa área. Uma maquete com mais de 12 metros reflete a dimensão do que estamos falando. O Parque Nacional da Tijuca reúne mais de 3.000 hectares, cerca de 200 espécies de animais, como cutia, macaco-prego, sagui e cachorro do mato, e abriga cartões postais, como o Morro do Corcovado, a Pedra da Gávea, o Pico da Tijuca e infinitas possibilidades esportivas, como trilhas, caminhadas e banho de cachoeira. Apesar da diversidade do Parque Nacional da Tijuca, a exposição mostra que ele é apenas um dos mais de 70 parques nacionais do Brasil que também imploram pela conscientização. O Parque Nacional da Tijuca é o menor parque em território no Brasil, né? Mas é o mais visitado, muito por conta da posição dele no Rio de Janeiro, do Corcovado, enfim, da quantidade de turismo que tem aqui. Então é importante também mostrar isso, parques às vezes que estão muito distantes das pessoas e pouca gente tem oportunidade de visitá-los, mostrar a importância desse conjunto dos parques para a conservação do Brasil e do mundo, já que o Brasil é o país com maior biodiversidade no planeta. A história do Parque Nacional é inspiradora. Criado em 1961, é fruto do ousado projeto da maior floresta replantada do mundo. Tudo começou um século antes, em 1861, com o início do replantio de 100.000 árvores, na área que havia sido devastada pela produção de café e carvão. Toda essa linha do tempo até hoje, mais de 150 anos depois, pode ser acompanhada em um setor da exposição que também destaca depoimentos de importantes visitantes, como os escritores Olavo Bilac e Machado de Assis. O cenário faz o interesse pulsar não somente em quem vai conhecer ou passear entre os registros, mas também em quem está diariamente ligado ao local. Sim, principalmente nessa parte daqui da exposição, enfim, do parque todo, mas essas são as que elas mais gostam por ser interativa e por trazer biomas, coisas que eles encontram aqui na floresta mesmo, aqui podendo vivenciar isso de perto, conhecer, enriquecer o conhecimento deles. O parque, apesar de ser o menor do país, recebe o maior número de visitantes, uma média de 2 milhões por ano. Entre as variadas fotos feitas por quem se encantou com o lugar, não é difícil encontrar olhos vidrados nas belezas das plantas, animais e estrutura natural. Tudo, claro, com um toque de tecnologia. O aprendizado sai das paredes e totens, passa para os adultos e também para os pequenos. Além da interatividade que está tendo aqui, né, ele conhecer também, ver, participar do estado onde ele mora, né, porque muitas vezes a gente vai para fora e
visitar, conhecer outros lugares, mas não passei aqui dentro mesmo. E por falar nos pequenos, uma área recreativa também integra a exposição, onde as crianças podem se sentir parte do próprio meio ambiente e deixar a imaginação florescer. Aliás, meninos e meninas podem deixar no espaço as próprias impressões do passeio cultural e, por que não, os adultos também. Joyce, a gente chegou aqui num ambiente bem bonito, né? Diferente. É o que? Um painel, uma tela de LED, isso? Isso é um telão de LED e aqui vai passando todas as fases da floresta, desde a chuva até o sol, o pôr do sol, e vai mostrando o atrativo principal aqui nesse setor, que é o Corcovado. Eu acho que, inclusive, Joyce, essa é uma das partes mais interessantes aqui, né? Sim, a gente consegue sentir que está na floresta. Os barulhos, os sons dos animais, a chuva, as nuvens vindo, o trovão, é incrível. A gente sente na pele a sensação. Eu tenho uma sensação incrível aqui, eu fico arrepiada. Ainda mais quando eu vejo o pôr do sol. É incrível demais. Dá para falar de coisa séria, brincar e também refletir. A parte considerada como a mais queridinha para muitos curiosos se tornou a mais especial também para a Joyce e para mim. Depois de conhecer um pouco mais sobre a história de uma das maiores florestas urbanas aqui do Brasil, nessa visitação que é gratuita, trilingue e permanente, você ainda pode curtir um pôr do sol ou até um fim de tarde, um dos visuais mais bonitos do Rio de Janeiro. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!